alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Eberson e hoje nós vamos continuar o assunto aí da segunda série da aula passada da nossa professora Pet. Vamos continuar falando sobre a Revolução Francesa. Nessa aula nós vamos buscar identificar quem são esses personagens que vão levar à frente a Revolução Francesa e qual vai ser o desfecho durante esse período em que esses líderes políticos vão estar ali à frente da Revolução Francesa. Nessa nossa aula nós vamos falar sobre os girondinos e os jacobinos. Foram esses personagens que estiveram à frente ali logo depois dos antecedentes que ocorreram de acordo com a aula passada da professora Pet. Na aula passada vocês devem se lembrar que nós vamos ver a população francesa se levantando contra a monarquia, se levantando contra novas cobranças de impostos. Nós vimos na aula passada da professora Pet que o grande símbolo ali desse fim da monarquia francesa seria a queda da Bastilha. E junto com a queda da Bastilha, nós vamos ver aí sendo formada a Assembleia Nacional, aonde vamos ver a aprovação de uma nova Constituição Francesa, onde o rei, a monarquia, o clero, a alta burguesia começam a perder privilégios, começam a ser atingidos ali por essas mudanças. Nós vimos na aula passada da professora Pet, vocês devem se lembrar, que o rei iria, com a queda da Bastilha, o rei iria ter que aceitar ali essa nova Constituição, essa nova Constituição que seria promulgada dentro da França, e está sujeito a essa Constituição. E isso faria com que ele perderia alguns dos seus privilégios, alguns dos seus direitos como monarca, e isso não iria ser tão bem aceito por ele. Ele iria tentar se articular, vai buscar ali uma aproximação com a Prússia, com a Rússia, para tentar formar um exército e invadir a França e acabar com esse início, com o começo ali da Revolução Francesa, tentar botar os revolucionários para fora da França, conter essa revolução que está acontecendo. O clero e a alta burguesia também vão se juntar ali com o monarca para tentar formar esse exército e recuperar o poder absolutista na França. Outro ponto importante da aula passada é entender que nós vivíamos ali até a Revolução dentro do antigo regime, aquele período onde o rei tinha esse poder absolutista, e a partir de agora esse rei não iria mais ter esse poder absolutista. Com esse período da Convenção Nacional, nós vamos ver o rei perdendo esse poder absoluto. Agora nós vamos ver uma Constituição sendo promulgada durante esse período, e é justamente durante essa fase em que o rei tenta fugir. Ele tenta fugir com a família para se aliar à Prússia e à Rússia, para voltar e tentar recuperar o seu trono dentro da França. Só que nessa tentativa de fuga, o rei é preso, e nós vamos ver agora as mudanças ocorrendo mais fortemente dentro da França. Vamos lá então para a nossa primeira cartela. Então, nessa aula nós vamos falar sobre esses dois importantes personagens, os girondinos e os jacobinos. Antes mesmo da queda de Luís XVI, nós vamos ver esses dois grupos políticos lutando juntos pelo mesmo ideal, que era pôr um fim a esse regime antigo, pôr um fim a esse poder absolutista, trazer algumas melhorias para a população, visto que a França estava passando por um período muito difícil, como nós vimos na aula passada. Vocês devem se lembrar que a França passou por uma crise financeira muito forte, teve problemas naturais, a França se endividou por vários motivos, e isso acabou desestabilizando boa parte da economia francesa. E nesse primeiro momento, jacobinos e girondinos iriam buscar, iriam lutar por uma mesma causa durante esse período, tá? Quando tomaram o poder e o rei estava morto, as ideias que antes os uniam começaram a dividi-los, e dois grupos se formaram na convenção, girondinos e jacobinos. Então, durante o desenrolar da Revolução,
nós vamos ver esses grupos se distanciando nas suas ideias, e são esses grupos que em determinados momentos irão levar a revolução adiante, certo? Vamos lá para a nossa próxima cartela. Aqui a gente trouxe duas imagens para vocês, para mostrar quem eram os jacobinos e quem eram os girondinos dentro dessa organização política que a França se encontra. Lembrando o seguinte, os jacobinos eram aqueles que estavam ligados ali à média burguesia, aos trabalhadores, aos funcionários públicos da época, e já os girondinos eram aqueles que estavam ligados e defendiam os interesses da alta burguesia, de algumas pessoas ligadas à monarquia daquele período. E é os interesses dos dois que vão acabar entrando em conflito durante a condução da Revolução Francesa, certo? Vamos lá então para a próxima cartela. Imediatamente após a prisão do rei, foram convocadas novas eleições na França, pela primeira vez com base no voto universal masculino, ou seja, sem restrição de renda ou origem social. Nós vamos ver que, com a tentativa de fuga do rei, quando ele, insatisfeito com a nova Constituição, que lhe privou de alguns direitos, e ele acabou sendo obrigado a aceitar essa nova Constituição, ele iria articular, como eu disse no início da aula, com a Prússia e com a Rússia, para tentar reestabelecer o seu poder absolutista. E nós vamos ver alguns países europeus apoiando esse movimento em determinados momentos, porque isso não era bem visto dentro da Europa, em um período em que grandes monarquias absolutistas ainda mantinham-se forte dentro daquele contexto histórico. E aí, na tentativa de fuga do rei, ele seria capturado, iria ser levado de volta para a França. Nós vamos ver aí, então, sendo convocadas novas eleições dentro da França. Nós vamos ver surgindo aí a Convenção Nacional, que irá vir a partir de agora. Dessa vez, a Convenção Nacional seria eleito os representantes do povo francês através do voto universal, que seria uma grande conquista nesse período, visto que antes disso só podia votar aqueles que tinham determinado poder econômico, aqueles que tinham terras, nem todos poderiam participar dessas eleições. E a partir desse momento, nós vamos ver o voto universal masculino, que isso já seria uma grande conquista dentro daquele período. E aí, em setembro de 1792, nós vamos ver a Assembleia Nacional sendo substituída por esse novo período, que seria conhecido dentro da Revolução Francesa como o período da Convenção Nacional. Esse novo grupo de políticos que foram montados ali, tendo girondinos e jacobinos dentro, iriam a partir de agora levar à frente o governo francês. Nós vamos ver a França sendo conduzida agora por esses grupos políticos, só que dentro da Convenção Nacional, nós vamos ver que a maioria dos deputados estavam aliados ali aos girondinos, que eram justamente aqueles que representavam a alta burguesia, que tinham interesses para favorecer a alta burguesia daquele período. Logo após, nós vamos ver o monarca Luís XVI sendo levado à guilhotina, acusado por traição. Ele passaria por um longo processo de julgamento, seria condenado à guilhotina, e aí nós vamos ver a França se tornando cada vez mais instável. Seria mais complicado manter ali o controle dos governantes dentro da França, principalmente porque a Europa começou a se organizar para pôr um fim a essa revolução. Seria um movimento chamado contra-revolucionários, contra-revolução, porque esse movimento revolucionário dentro da Europa não foi bem visto por todos dentro da Europa. Isso era uma ameaça às grandes monarquias e era necessário pôr um fim antes que isso se espalhasse pela Europa e contagiasse em outras monarquias ali absolutistas estabelecidas naquele período. Então nós vamos ver tropas inglesas, holandesas, algumas espanholas, se unindo aí à Áustria e à Prússia na luta contra essa França revolucionária. Quem está no poder nesse momento são os girondinos,
que não conseguem ali contornar toda essa situação. Vamos lá para a próxima. O governo da convenção, exercido então pela maioria gerundina, não conseguiria conter esse avanço contra-revolucionário. Nós vamos ver então os jacobinos começando a ganhar força dentro desse período. Eles então defendiam medidas mais radicais para deter esse avanço das tropas. E aí, em 1793, nós vamos ver aí os gerundinos e os sans-culottes, que eram os trabalhadores, que eram pessoas que estavam ali nos movimentos populares dentro da Revolução, se articulando, conseguindo tomar o controle da França nesse período da Revolução e colocando os girondinos para fora da Convenção. Seria então o início da fase jacobina da Revolução. A partir desse momento, os jacobinos estariam no poder, controlando aí a Revolução. Então, com o governo dos jacobinos, sob a administração dos jacobinos, nós vamos ver algumas medidas sendo estabelecidas que iriam impactar dentro da França. Vamos ver aí a abolição da escravidão nas colônias. Lembram que a França tinha várias colônias pela África, colônias na América, e a escravidão dentro das colônias seriam abolidas pelos jacobinos. Vamos ter também os jacobinos pegando as grandes propriedades da alta burguesia, de grandes proprietários de terra, e distribuindo para a população que não tinham terra. Nós vamos ver também o ensino primário se tornando gratuito e obrigatório dentro da França. E foram medidas que acabaram, de certo modo, incomodando a alta burguesia, incomodando ali os girondinos que haviam perdido o poder, o controle da Revolução. Nós vamos ver também surgindo, a partir de então, uma onda de crimes e assassinatos e conspirações sendo desencadeadas pelos girondinos. Nós vamos ver que a França iria passar por um período conhecido como o terror, porque os jacobinos iriam ficar assustados, com medo de perder o poder, iriam começar a acreditar, começar a suspeitar de todo mundo, que estariam se levantando contra a Revolução, e nós vamos ver um período de grande perseguição àquelas pessoas que eles suspeitavam que estavam contra a Revolução. Jacobinos, então, vão dar início a essa fase de violência, que seria conhecido como terror. Durante esse período, nós vamos ver milhares de pessoas sendo eliminados, assassinados dentro da França. Em um curto período, se não me engano, em menos de um ano, nós vamos ver aí a França levando mais de 45 mil pessoas à guilhotina. As ruas de Paris estariam lavadas pelo sangue das pessoas que seriam assassinadas pelos jacobinos. Então, esses excessos da política do terror adotado pelos jacobinos e essa divisão no movimento popular entre jacobinos e sans-culottes iriam enfraquecer a República Jacobina, criando possibilidades ali para que os girondinos retornassem ao poder. Nós vamos ver que os jacobinos, a grande burguesia, iria ali se juntar à burguesia girondina e apoiariam a retomada do poder e o controle da Revolução. Vamos lá para a nossa próxima cartela. Aproveitando esse isolamento dos jacobinos, a grande burguesia girondina, apoiada em outros setores, articularia um golpe e tomariam o poder, colocando os jacobinos para fora do governo. E em 27 de julho de 1794, nós vamos ver aí Robespierre, que era o líder dos jacobinos, o líder ali da Revolução, que conduziria a Revolução durante o período do governo jacobino, sendo levado à guilhotina, e seus companheiros também que estavam ali à frente do movimento da condução do governo durante os jacobinos, também sendo levado à guilhotina. E aí nós vamos entrar dentro de um período chamado de diretório dentro da Revolução. Após a morte de Robespierre, a convenção passou a ser controlada pelos representantes da alta burguesia. Girondinos então retornam para o poder, que por sua vez vão elaborar uma nova Constituição. A partir desse momento, no diretório, nós não teremos um líder de governo.
Nós vamos ter agora 5 pessoas que serão responsáveis pela liderança do governo dentro da França. Essa Constituição ficaria pronta em 1795, estabelecendo a continuidade do regime republicano. Monarquia não voltaria mais dentro da França. A partir de agora, nós vamos ter um regime republicano. Ele seria controlado pelo diretório e esse diretório seria composto por 5 membros eleitos pelo legislativo, certo? O diretório iria durar aí de 1795 a 1799 e mesmo durante o período do diretório seria um período de governo conturbado em função do desemprego, da falta de abastecimento das cidades e da corrupção. Nós vamos ver que dentro desse período do governo do diretório, vamos ver alguns monarquistas que querem trazer de volta a coroa francesa, querem trazer o irmão de Luís XVI para assumir o controle da França e voltar àquele antigo regime das monarquias absolutistas. Nós vamos ver também os jacobinos que não vão estar contentes com a perda do poder e vão sempre estar fazendo crítica através de jornais e revistas da época, fazendo críticas e denunciando corrupção dentro do governo gerondino, que seria um período do diretório marcado principalmente por denúncias de corrupção dentro desse governo. Então, o Estado tentava conter esse descontentamento popular e reafirmar o poder político da burguesia sobre o país. Mas a situação era bastante preocupante. E aí isso vai culminar com o fim, ou que nós podemos chamar ali próximo ao fim da Revolução, seria o golpe de 18 Brumário com Napoleão Bonaparte, porque a França precisava de alguém que fosse ali bem visto por todos, e Napoleão começa a surgir ali, se destacar nos campos de batalha dentro da França, certo? É importante a gente ver o seguinte, pessoal, a repercussão da Revolução Francesa foi muito grande no mundo todo. O mundo nunca mais foi o mesmo após a Revolução. A Revolução acabou provocando independências dentro da América, a Revolução marcou ali o início das constituições europeias, enfim, houve grandes mudanças após a Revolução Francesa e essas mudanças, algumas permaneceram até os dias de hoje, certo? Então, pessoal, vamos lá para a nossa DLI, tá? A gente trouxe aí umas questões para a nossa DLI, eu quero ver você participando com a gente nas nossas questões. Bom, pessoal, então vamos lá para a nossa primeira questão. Durante o processo revolucionário, quem eram os gerondinos e o que eles defendiam? Letra A. Eram representantes da monarquia que queriam estabelecer o regime monárquico da França. A letra B. Era um grupo político que representava a alta burguesia e queria evitar uma participação maior dos trabalhadores urbanos e rurais na política. A letra C. Eram representantes da baixa burguesia, defendiam uma maior participação popular do governo. Letra D. Eram integrantes do clero e defendiam a maior participação da igreja na política francesa. Letra E. Eram os membros privilegiados do terceiro estado e ficaram conhecidos por usarem calças largas e roupas retas. A nossa questão 2 diz o seguinte: chegou a hora da igualdade, passar a foice por todas as cabeças. Portanto, legisladores, vamos colocar o terror na ordem do dia. Um discurso de Robespierre durante a convenção. A fala de Robespierre ocorreu num dos períodos mais intensos da Revolução Francesa. E esse período caracterizou-se, letra A, pela fundação da monarquia constitucional, marcada pelo funcionamento da Assembleia Nacional, pela organização do diretório, marcado pela adoção do voto censitário, pela reação termidoriana, marcada pelo fortalecimento dos setores conservadores, ou letra D, pela convocação dos Estados Gerais, que pôs fim ao absolutismo francês, ou pela criação do Comitê de Salvação Pública e a radicalização da Revolução.
Então, vamos lá, pensem aí, respondam e participem, a gente já retorna. É isso aí, pessoal. Então vamos lá corrigir a nossa DLI. Vamos lá para a nossa primeira questão. Nossa primeira questão trazia o seguinte enunciado. Durante o processo revolucionário, quem eram os girondinos e o que eles defendiam? Vamos lá para a nossa resposta correta. A resposta correta seria então a letra B, tá? O termo gerondino costuma se referir a um grupo político mais conservador durante a Revolução Francesa. Lembram que os gerondinos estavam ali ligados à alta burguesia, eram as pessoas que tinham um poder econômico maior.
Então, eles eram quem estavam ligados ali a um grupo mais conservador durante a Revolução Francesa. Os girondinos favoreciam a monarquia do tipo constitucional, ou seja, eles queriam que fosse aprovada uma constituição, mas que a figura do monarca não deixasse de existir, onde o soberano dividiria o poder com conselheiros selecionados. Então, a resposta correta seria a letra B, tá? Vamos para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão diz o seguinte, chegou a hora da igualdade, passar a foice por todas as cabeças, portanto, legisladores, vamos colocar o terror na ordem do dia. Essa era uma fala, isso foi um discurso de Robespierre durante o período da Convenção. A fala de Robespierre ocorreu num período um dos períodos mais intensos da Revolução Francesa. Esse período acabou se caracterizando vamos lá para a resposta correta? A resposta correta seria a letra E, pela criação do Comitê de Salvação Pública e radicalização da Revolução, tá? Vamos lá. O Comitê de Salvação Pública foi inaugurado em 6 de abril de 1793, no ano da morte do jacobino Marat, e teve como principal objetivo organizar a ditadura jacobina na França, que ficou conhecida como a fase do terror. Foi justamente nesse período em que nós vamos ver um grande número de franceses sendo levado à guilhotina, tal. O uso da guilhotina contra nobres e todos aqueles que se opuseram às diretrizes da Convenção Nacional, lideradas pelo jacobino, tornou-se imperioso nessa fase. Esse período foi um momento da história da Revolução Francesa onde todos aqueles que eram suspeitos de estarem contra a Revolução, de estarem contra os ideais revolucionários, eles eram levados a julgamento e condenados à morte na guilhotina, tá? Nós temos aí os alunos que participaram. Olha só, o Kennedy da escola Kennedy Sebastião da escola Coronel Fiuza. Kennedy participando aí com a gente. Valeu, Kennedy, pela sua participação. Dizendo aí que a resposta era na questão 1, era a letra B, e na questão 2, a letra E. Parabéns, Kennedy, tá? Vamos lá, o próximo também é o José Roberto, da Escola Estadual Coronel Fiuza, também da Escola Coronel Fiuza. Na questão 1, ele disse que era a letra B, e na questão 2, ele disse que era a letra C. Valeu aí pela participação de cada um de vocês, tá? A gente vai se encontrar em outras aulas de história. Por hoje é só. Dê uma lida no material de vocês, dê uma revisão no conteúdo e a gente se encontra aí na nossa próxima aula, comigo ou com outro professor de história, dando continuidade ao fim da Revolução Francesa. Lembrando que a gente vai entrar no período agora de Napoleão Bonaparte nas nossas próximas aulas. Então, pessoal, por hoje é só e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.